Meu irmão, minha irmã, paz e bem. É bom poder partilhar com você mais um dia a palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, 8 de julho, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos. Eu agradeço a você que reserva esse tempo para escutar e para juntos partilharmos a palavra de Deus. Queremos hoje, de modo muito especial, louvar e agradecer a Deus por todas as pessoas recuperadas da Covid, rezar e louvar a Deus por todos aqueles que estamos aí na luta, no dia a dia e conseguindo nos cuidar dos que estão à nossa volta, ao nosso lado. Rezamos e colocamos sobre a proteção da Mãe Aparecida todos os profissionais que estão voltando ao trabalho, que estão na linha de frente do trabalho, para que sejam guardados por Deus e por Nossa Senhora. E nós estamos aqui e queremos nos solidarizar com todas as famílias que já têm parentes, entes queridos que foram dizimados por esta doença. A nossa solidariedade, o nosso abraço, a nossa oração a estes nossos irmãos e irmãs. E vamos, portanto, escutar o Evangelho de hoje, do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, os versículos do 1 ao 7, que diz: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, os Zelotas, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom, como eu já disse no início, podermos partilhar a palavra de Deus. E hoje nós temos este evangelho que é o convite que Jesus faz aos apóstolos, e aqui o nome dos apóstolos, o envio, a identificação de cada um deles, o envio e as recomendações que Jesus faz. A lista do nome dos 12 apóstolos, chamados por Jesus para estar com ele. E quando nós escutamos o nome desses 12 apóstolos, deve brotar dentro do nosso coração o desejo de nós também fazermos parte, nos sentirmos partes do grupo daqueles que são chamados por Jesus para evangelizar. E cada um de nós podemos e devemos, pela força do nosso batismo, nos sentir um missionário, um evangelizador, responsável por anunciar com a nossa vida e, se possível, com as palavras, o reino de Deus. O reino que nós fazemos parte, o reino que nós, fazendo parte, preparamos para os nossos irmãos e irmãs. É importante que cada um de nós nos sintamos incluídos no grupo desses que são chamados por Jesus. E assim nos esforcemos para falar do reino de Deus, para nos sentir no reino de Deus, para fazer com que as pessoas que estão à nossa volta se sintam no reino de Deus. Nós já comecemos a fazer do agora da nossa vida um lugar de paz, de fraternidade, de solidariedade, onde a justiça, a dignidade e a verdade sejam vividas e partilhadas, para já ser um reflexo daquilo que será viver no céu. E, como nós escutamos, há também as recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Este é o conteúdo dentro das indicações que Jesus dá nesta passagem do Evangelho. Primeiro, o conteúdo do anúncio: o reino de Deus está próximo. É isso que nós devemos anunciar. O reino de Deus que se aproxima, para que desperte o esforço, o desejo no coração de cada um de nós de vivermos de uma forma que nós nos sintamos incluídos neste reino. O reino de Deus está próximo. O que é que eu estou fazendo para estar neste reino, para fazer parte deste reino, para edificar este reino no aqui e no agora da minha vida? O reino de Deus está próximo. Eu estou me preparando para fazer parte deste reino, ou a proximidade deste reino apenas me deixa angustiado por saber que ainda não me encontro preparado para estar nele? Mas mais ainda, dentro das orientações
O que é que Jesus diz? Ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, não é os samaritanos, não é os pagãos, os que não moravam, não eram de Jerusalém, eram de outros lugares, iam ter o seu momento. Os samaritanos também estavam lá já organizados, embora como samaritanos, mas ainda organizados, e as ovelhas perdidas. Às vezes nós esquecemos, dentro do projeto de evangelização, os diversos segmentos cristãos, essa indicação que Jesus nos dá. Nós nos preocupamos tantas vezes com aqueles que já fazem parte da nossa comunidade e não nos preocupamos com aqueles que estão à margem, com aqueles que ninguém olha por eles, com aqueles que não tem ninguém para valorizá-los, para tomá-los pela mão. A indicação que Jesus dá aos apóstolos não é para condenar ninguém, pelo contrário, é para ir primeiro às ovelhas perdidas. Quantas vezes, no sentido missionários, nós fazemos levar as pessoas a se sentirem ou a viverem como que já estivessem perdidos. Aqueles que estão em pecado, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão em situações não muito agradáveis, são aqueles a quem nós devemos ir, levar a palavra do Senhor. Quantas vezes as pessoas, quando mais precisam, são exatamente quando não encontram a presença cristã, porque nós não estamos vivendo aquilo que Jesus nos orienta. E primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas vezes, quando acontece alguma coisa, quando acontece uma situação desconfortável dentro da nossa família, ou mesmo na nossa comunidade, na nossa cidade, na sociedade onde vivemos, a primeira coisa que fazemos é nos afastar daqueles que estão passando por uma situação desagradável. Quando são os que estão vivendo como perdidos, a eles que nós deveríamos ir anunciar o reino de Deus. Então Jesus faz hoje esse convite a cada um de nós. Talvez nós estejamos insistindo demais com os samaritanos, porque são aquele grupo que já estão lá organizados, buscando, adorando lá na Samaria, mas adorando ao seu modo. Talvez nós estejamos querendo ir além, longe demais, aos pagãos, aos que estão distantes e os que estão tão próximos de nós, vivendo na tristeza do isolamento por não se sentirem acolhidos e amados por Deus e ainda por terem colocado na sua mente, no seu coração, que não são amados, que não são perdoados, que já estão condenados. Estes nós deixamos viver no sofrimento. O convite do Evangelho de hoje, de Jesus, se resume, eu poderia dizer, em duas situações. Primeiro, pessoal, nos sentirmos incluídos no grupo dos 12. E como é que nós vamos fazer isto? Quando nós também nos sentirmos enviados. Então, nos sentir incluídos no grupo dos evangelizadores. Depois, olhar para os que estão tão próximos de nós, mas que estão vivendo como que já estivessem perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez no nosso lar, talvez no nosso grupo, círculo de amizade, talvez no nosso grupo familiar. Faça isso, meu irmão, minha irmã, eu peço a você e convido a você a continuar sintonizado conosco. Que Deus te abençoe, disponibilize esse áudio às outras pessoas. Fique em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.